E aí, meu amigo do esporte, like, bomba, bomba, bomba. Seleção brasileira será treinada pelo Carlo Ancelotti. Isso mesmo que você está ouvindo. O treinador do Real Madrid aceitou a proposta do Edinaldo. E hoje, nessa manhã, o Edinaldo, dentro da CBF, fez um pronunciamento onde ele confirmou que o Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira. Bora ver, né? Treinador do Real Madrid, treinador aí do Vinícius Júnior, do Rodrigo. Vamos ver se ele vai dar certo na seleção. E como não podia deixar de ser, a imprensa enlouqueceu. A imprensa só fala aí na notícia da contratação do Ancelotti para ser o novo treinador da seleção brasileira. Todos os portais do YouTube, a televisão geral, todos os canais de esporte estão falando aí sobre essa contratação bombástica. Edinaldo conseguiu convencer o Ancelotti a vir para a seleção brasileira. Mas vamos ouvir o pronunciamento aí do presidente da CBF quando ele anunciou o acordo do Ancelotti para ser o novo treinador da seleção, e o Mauro César vai falar aí como é que vai ser esse trabalho aí do Ancelotti na seleção brasileira. Torcedores brasileiros, inicialmente quero expressar meu profundo agradecimento pela paciência e pelo apoio de todos vocês ao longo deste processo. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. A seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Com uma mentalidade vencedora, ele é o único treinador na história do futebol a conquistar 5 títulos da Champions League e também as 5 principais ligas nacionais da Europa. O treinador cumprirá seu compromisso com o Real Madrid até o final da temporada da La Liga. Quero também aproveitar este momento para registrar meus agradecimentos especiais ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e José Ángel, por toda a compreensão, diálogo e apoio que tornaram possível essa transação. Nosso novo comandante começará os trabalhos daqui a pouco. No dia 26 de maio, Ancelotti convocará os 23 atletas para os 2 confrontos. Tenho certeza que este será o primeiro passo em nossa jornada rumo ao hexacampeonato. Mais uma vez, agradeço a paciência e o entusiasmo de todos os nossos torcedores. Quero convocar cada um de vocês para apoiar a seleção na busca pelo tão sonhado hexacampeonato. Tenho plena convicção de que, sob a liderança de Ancelotti e com a união e dedicação de nossos jogadores, estaremos mais fortes do que nunca para enfrentar os desafios que virão. Vamos junto, Brasil, rumo ao hexacampeonato. Consegue o Edinaldo uma vitória, porque para ele era importante ter um técnico desse peso, né? Como o caso do Carlo Ancelotti, um técnico de primeira prateleira do futebol internacional. Normalmente, treinadores desse perfil não treinam seleções, e sim clubes que são seleções transnacionais, caso do Real Madrid, onde ele está, né? Mas é uma mudança importante, com repercussão internacional. Agora é ver como ele vai sair treinando a seleção, né? É um treinador que tem a sua forma de montar suas equipes. Acho que vai favorecer muitos jogadores que atuam em velocidade, gostam de jogar em transição. Não é exatamente aquele jogo de fazer pressão do campo do adversário o tempo todo, não. E já vai ter a oportunidade, talvez, contra o Equador na estreia, né? Jogando, talvez até esperando um pouco o Equador, tentando jogar em velocidade. Acho que a grande questão agora é o tempo que ele tem, que é curto, para tentar entender todo o contexto onde ele está inserido, ele passa a estar inserido, convocar os jogadores da melhor maneira possível e montar um time competitivo para esses 2 jogos importantes contra o Equador fora, né, em Quito, e contra o São Paulo, contra o Paraguai em São Paulo. Imagina, não é, Mauro, essa seleção brasileira com o Carlo Ancelotti, se ele pode mudar o patamar de alguns jogadores com a camisa da seleção brasileira, entre eles o Vinícius Júnior. Você acha que o Vinícius Júnior, a partir de agora, com o Carlo Ancelotti, pode ter uma mudança de desempenho com a camisa da seleção brasileira, Mauro?
Eu acho que todo mundo joga mal na seleção brasileira, praticamente todo mundo, porque a seleção brasileira não tem padrão de jogo nenhum, né? Vinha sendo assim. A missão dele é fazer com que todos joguem melhor, não só o Vinícius, todos eles. Rodrigo também, que atua com ele, e outros tantos, né? E que ele, como técnico grande que seja capaz de convocar o Neymar ou não, se o Neymar fizer por merecer, né? Escalá-lo ou não, se fizer por merecer. No momento não merece, porque não joga, vai convocar para quê? Né? Esse é um ponto também importante. A minha expectativa é que ele seja um técnico que trate a todos da maneira profissional e convoque o que for melhor, e não por nome, por questões políticas e etc. Tem isso também, como é que vai ser a relação do Carlo Ancelotti com o Neymar na seleção brasileira? Mas, ô Mauro, a gente estava debatendo aqui, também outro questionamento importante, se o Carlo Ancelotti tem que morar no Brasil, se é um requisito para o trabalho dele à frente da seleção brasileira ter residência aqui no Brasil, Mauro. O que você pensa? Eu acho que é diferente. Não vejo a menor necessidade dele morar no Brasil. O técnico da Argentina, o Scaloni, mora na Espanha. Jogou lá, ficou por lá, estabeleceu residência. Tem residência também na Argentina, mas ele passa mais tempo, quando a seleção não está reunida, na Espanha. Não vejo nenhum problema. Acho que o Ancelotti pode morar em Milão, Madrid, Rio de Janeiro, onde ele quiser. E não é necessário que ele fique aqui o tempo todo. Não vejo a menor necessidade. Ele pode observar os jogadores que atuam no Brasil e atuam na Europa, fora do país, seja lá onde ele estiver. Aliás, morando na Europa, está até mais próximo de acompanhar, observar e conversar com a maioria dos jogadores convocáveis, né? Porque a maioria joga fora do país. Isso não impede que ele acompanhe o jogo daqui, que ele passe 1, 2 semanas aqui, especialmente perto dos períodos de convocação, para ver os times em ação, conhecer melhor os times aqui do futebol brasileiro, as características dos jogadores e poder fazer aí as suas observações. Mas acho que é indiferente onde ele vai morar, eu acho que isso não tem a menor relevância. Talvez para a CBF seja importante ele morar no Rio de Janeiro para se blindar de críticas a uma eventual opção de moradia fora do país. Mas, para efeito prático, não vejo a menor diferença. E como que você imagina essa relação do Carlo Ancelotti com o futebol brasileiro, Mauro César? Porque geralmente já na seleção brasileira, nas últimas convocações, o futebol internacional, o futebol europeu domina, né, as convocações da seleção brasileira. Mas como que você imagina a relação dele com o futebol brasileiro? Eu acho que no início ele vai convocar jogadores de confiança, jogadores que ele conhece, jogadores que atuam lá fora. Depois, com o passar do tempo, claro, ele vai ter condições e tempo para conhecer melhor quem joga por aqui, observar os jogadores que atuam no futebol brasileiro e fazer as convocações, incluindo mais jogadores daqui. Mas eu imagino que inicialmente ele vai convocar a turma lá de fora que ele conhece melhor, que ele está acompanhando. Pode ser que ele traga de volta caras como o Casemiro, que ele conhece tão bem, é um jogador que tem liderança, tem peso, história na seleção brasileira, por exemplo. Isso pode, acho que, acontecer, porque o momento é de uma certa emergência, né? Conseguir pontos para deixar o Brasil numa situação mais tranquila. A partir daí, ele pode fazer experiências quando estiver próximo da classificação e observar outros jogadores, mas no momento agora, eu acho que ele vai fazer uma convocação, acho eu, mais de viés mais emergencial. E aí, meu amigo, o que você achou aí? Você acha que o Ancelotti vai dar jeito na seleção? Deixa seu comentário aí, me diga o que você achou da contratação do Ancelotti para ser o novo treinador da seleção brasileira. Aproveita, se inscreva no canal, deixa aquele like que esse vídeo vai chegar para mais pessoas. E tamo junto e aguarde o próximo vídeo. Até a próxima.